Olá, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, mais uma vez, novamente. Brincadeira aí com a redundância. Seguinte, vamos continuar aqui a nossa revisão sobre estrutura atômica, tá? Como vimos na aula passada, falamos um pouco sobre teoria de Dalton, falamos um pouco sobre teoria de experimento de Thomson e modelo atômico de Thomson. Então vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo da evolução dos modelos atômicos, tá certo? Então vamos lá. À medida que foi passando o tempo, os pesquisadores eles continuaram estudando continuaram estudando raios catódicos, todos, só que foram modificando os experimentos, no caso, né? Então, um desses experimentos modificados foi o experimento para a descoberta do raio-x. O cientista, o físico Röntgen, ele descobriu os raios-x utilizando um experimento derivado dos raios catódicos. Na verdade, um experimento derivado dos raios catódicos. Tá? Como que foi esse experimento? Ele pegou um cátodo, certo? Uma âmpula, ou seja, um tubo de gás também, que continha raios catódicos provenientes do eletrodo negativo. Esse eletrodo, no caso o cátodo, ele estava, no caso, emitindo os raios catódicos, e ele colocou esses raios catódicos para atingir um artefato físico, certo? Ou seja, um artefato físico que no caso era uma placa metálica. Quando esses raios catódicos atingiu essa placa metálica, que foi o artefato físico, eles emitiam um tipo diferente de radiação, que ficou denominado radiação. Essa radiação ficou denominada como raio-x, porque tipo, ele não sabia, naquela época foi um mistério, não sabia qual a natureza desses raios, então ele denominou como raio-x, tipo uma coisa que eu não sei, uma incógnita. E aí mais tarde ele descobriu que realmente ele ficou denominado os raios-x, descobriu-se a natureza dos raios-x, que na verdade eram ondas eletromagnéticas que eram formadas a partir da colisão dos raios catódicos contra um anteparo rígido, que no caso aqui é uma placa metálica. Então, aqui foi mais um experimento bastante importante na época do desenvolvimento da estrutura atômica, lá no século XIX. Tá? Esse foi um experimento marcante que descobriu os raios-x. Outra coisa, também muito importante, foi a descoberta da radioatividade. Tá? Foi um experimento também bastante marcante na época. Tá? A radioatividade, ela foi... Quem estava estudando essas coisas relacionadas com radioatividade foi o físico chamado de Becquerel, certo? Ele foi o cara que estava estudando o urânio, tá? Ele verificou-se que o urânio emitia uma radiação de alta energia, tá? Então, e essa emissão de radiação de alta energia, ela era uma emissão espontânea. E aí Becquerel denominou essa emissão espontânea de alta energia como radioatividade, certo? E aí, Marie Curie, juntamente com seu esposo, com Becquerel, esses cientistas, esses físicos da época, eles continuaram estudando a natureza dessas emissões de radiação de alta energia. Então, o que eles fizeram na época? Marie Curie, ela foi uma cientista extremamente importante, genial, e o trabalho dela foi basicamente tentar isolar essa radiação que era emitida por esses minerais, que no caso era o urânio que eles estavam estudando. Tá? Mais tarde, sim, e outra coisa também importante foi no trabalho de Marie Curie, foi a descoberta de alguns elementos radioativos, como polônio, e outros elementos ali daquela família daquela família não, alguns elementos radioativos ali próximo ao urânio. Então inclusive a tese de doutorado da Marie Curie foi foi titulada como uma das teses que fizeram umas descobertas mais geniais para a ciência na época, que foi a descoberta desses elementos radioativos, tá? Logo em seguida, com o desenvolvimento dos estudos dos físicos da época, foi possível isolar essas radiações radioativas
E o cara que trabalhou com isso foi Rutherford, certo? Rutherford conseguiu trabalhar com os elementos radioativos e conseguiu isolá-los e caracterizá-los, tá? A primeira coisa que ele conseguiu verificar foi aqui no comportamento da radiação. Ele pegou uma placa, um bloco de chumbo, certo? E uma substância radioativa. Colocou dentro dessa placa de chumbo, dentro desse bloco de chumbo, e conseguiu monitorar toda a radiação que era emitida. Ele colocou também placas eletromagnéticas aqui para verificar o comportamento eletromagnético dessas radiações. E ele obteve algumas características qualitativas muito interessantes. Foi verificar que essas radiações, algumas eram dotadas de cargas, outras não. Primeira coisa, ele verificou que a que a radiação beta, ela era uma radiação negativa, tendo em vista que ela era atraída pela placa eletromagnética positiva aqui, certo? Então ela era uma carga negativa. A radiação alfa era uma radiação positiva. É uma radiação dotada de carga positiva, tendo em vista que ela é atraída aqui pela placa negativa. E a radiação gama é uma radiação sem carga, tendo em vista que ela conseguiu percorrer um caminho retilíneo, tá? Caminho reto, beleza? Então essas foram as caracterizações qualitativas das cargas, das radiações eletromagnéticas, das radiações. Essas foram as características das emissões radioativas obtidas por Rutherford, tá? Só que aí, Rutherford foi um cara também muito genial na época, certo? Por que ele foi um cara genial? Já que ele estava trabalhando com radioatividade, com elementos radioativos, no caso, ele queria saber um pouco mais sobre a natureza dessas emissões radioativas. Então, para estudar essa natureza das emissões radioativas, o que ele fez na época? Ele pediu para um aluno, um dos seus colaboradores, continuar estudando essas emissões. O que eles fizeram na época? Eles pegaram o mesmo aparato experimental que eu mostrei anteriormente, uma substância radioativa, um elemento radioativo, dentro de uma placa dentro de um bloco de chumbo, e ao invés de colocar a carga, as radiações, as emissões radioativas para percorrer um caminho sobre placas eletromagnéticas, não. Eles estudaram o bombardeamento de uma fina lâmina de ouro para ver o comportamento das radiações eletromagnéticas, para ver o comportamento das radiações, para ver o comportamento das emissões radioativas, tá? No caso aqui, ele empregou radiações alfa para bombardear uma fina lâmina de ouro. E aí, ele teve umas conclusões surpreendentes para a época. Primeira coisa, quando ele estava bombardeando a fina lâmina de ouro com essas partículas, com essa radiação alfa, que no caso é uma radiação positiva, ele verificou que a maioria das partículas elas penetravam a lâmina sem desvio, certo? Então essa radiação, ele já tinha também estudado e já tinha verificado que essa radiação ela era também dotada de partículas, que eram as partículas alfa, tá? Então era radiação eletromagnética, mas também era partícula, tá? Que mais na frente a gente vai ver uma relação interessante entre partícula e radiação, tá? Então quando ele estava bombardeando, ele verificou que a maioria das partículas penetrava a lâmina sem sofrer desvio. Então isso já foi um fato bastante surpreendente na época, certo? Tendo em vista que ele esperava que isso não acontecesse, tá? Já que o modelo atômico anterior de Thomson, ele afirmava que o átomo era uma partícula, era uma coisa densa, né? São partículas densas com os elétrons recheando essa partícula densa. Então, ele achou meio estranho a maioria das partículas penetrar a lâmina de ouro sem sofrer desvio. Mas tudo bem, continuou o estudo, continuou as investigações, tá? Ele verificou também que algumas outras partículas sofriam pequenas deflexões, ou seja, sofriam pequenos desvios. E de vez em quando, algumas vezes, uma partícula alfa era difratada em um ângulo grande, ou seja, sofria um desvio relativamente grande. Então isso ele já ficou meio sem entender isso. E em alguns casos,
a partícula alfa era ricocheteada na direção onde tinha vindo, de onde tinha visto, certo? Então, isso que foi uma coisa mais esquisita para a época. Deixaram eles, os pesquisadores, os físicos da época, bastante intrigados, tá? Então, aqui é mostrado mais uma vez um resumo de tudo isso que eu acabei mencionando anteriormente, certo? Que a quantidade de partículas alfa, uma grande quantidade conseguiu passar em linha reta, uma outra quantidade sofreu um desvio razoável e uma outra quantidade foi ricocheteada, ou seja, foi, numa linguagem mais popular, foi rebatida, certo? Ela bateu aqui como se fosse batendo no muro, voltou. Como se a lâmina de ouro fosse um muro, então essas partículas alfa bateram e voltaram. Foi um fato surpreendente, tá? Aqui tem mais umas figuras representando esses fenômenos. Esses fenômenos que aconteceram no experimento, tá? Então, quais as conclusões que Rutherford obteve de acordo com esses experimentos aqui? Foram essas conclusões. Primeira coisa, ele verificou que a maior parte do átomo deve ser preenchida de espaço vazio. Uma coisa até meio esquisita, preenchida de espaço vazio. Mas realmente, ele tinha razão, de acordo com o experimento. Porque ele verificou que a maioria das partículas alfa, ou da radiação alfa, passou sem sofrer desvio. Então não tinha nada interferindo. Então ele conseguiu concluir, realmente os experimentos mostraram para ele, que os átomos tinham muito espaço vazio. Que por isso não conseguiram... por isso os átomos não conseguiram oferecer nenhuma interferência para as partículas alfa. Então ele tinha razão nessa observação experimental, certo? Então a observação experimental dele o fez levar a essa conclusão. Outra coisa que ele verificou foi o seguinte, cara, se algumas partículas alfa sofreram um desvio bem grande e outras foram até ricocheteadas para frente, existe alguma região no átomo que não é de espaço vazio. E essa região ela tem uma massa considerável dentro do átomo. E aí foi que ele falou, o modelo atômico dele postulou o seguinte, que as cargas positivas do átomo encontram-se numa região bastante concentrada, que ele chamou de núcleo. Por que é uma região concentrada? Porque quando a partícula alfa atingia esse núcleo, ela sofreu um grande desvio ou era até ricocheteada para trás. Então o átomo ele tinha sim uma região que tinha uma massa bastante densa, só que essa região era muito pequena e no caso ela tinha uma carga positiva, que ela conseguiu, digamos, repelir as partículas alfas que também que tinham também cargas positivas, né? Uma outra conclusão também dos experimentos de Rutherford foi verificar que a massa do núcleo constitui a maior parte de todo o átomo, certo? A massa do átomo está concentrada basicamente no núcleo. Isso faz todo sentido já desde as descobertas de Thomson, juntamente com Millikan, que eles observaram que a carga do elétron era uma carga elevada de 10 elevado a menos 28 kg, então uma coisa está na ordem de grandeza bastante pequena. Então, toda a massa do átomo não está relacionada com os elétrons, está relacionada com as partículas que estão presentes no núcleo, tá? E isso também ele concluiu isso tendo em vista dessa massa do núcleo conseguir, quando as partículas alfa atingiam esse núcleo, elas conseguiam ser desviadas ou até ricocheteadas. Então é mais um indício de que a massa do núcleo que tem o maior peso na massa do átomo, tá? Que tem a maior porcentagem de peso, podemos falar de uma maneira mais correta, tá? Mas o núcleo ocupa apenas 1 dividido por 10 elevado a 3 do volume do átomo, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que o núcleo ocupa apenas uma porçãozinha pequena do volume do átomo. Então, é só lembrar da relação. A massa do átomo, ela tem o maior peso de quem? Do núcleo. O núcleo é que tem a maior porcentagem de massa em relação ao átomo total. Ou seja, a massa total do átomo está concentrada, a maior parte da massa do átomo está concentrada no núcleo. E o maior volume do átomo, aliás, e o volume total do átomo, o núcleo não tem uma porcentagem muito grande, ele é uma quantidade de massa concentrada num pequeno volume. O maior volume do átomo corresponde aos elétrons que estão espalhados, né, pela eletrosfera que a gente vai ver depois, tá? Então esse é o resumo total do modelo de Rutherford, que o átomo
deve possuir espaços vazios, deve possuir uma região com carga positiva concentrada, que ele denominou de núcleo, que possui a maior massa, e o núcleo ele ocupa um volume bastante pequeno. Em resumo é isso, sendo mais de maneira mais sintética possível, tá? Outra coisa assim, e aí o que eu preciso comentar aqui também, já que o modelo de Thomson, o modelo de Dalton era a bolinha maciça divisível, o modelo da bolinha de bilhar, o modelo de Thomson era o modelo do pudim de passas, o modelo de Rutherford também teve um apelido, ou uma caracterização. Ele ficou conhecido como modelo planetário. Por quê? Porque ele concluiu que o átomo, na verdade, era um núcleo central, certo? Como se fosse o Sol, e os elétrons estavam ao redor desse núcleo central, como se fossem os planetas aqui no nosso sistema solar que a gente conhece. Então, o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, tá? Lembrando de novo, os elétrons são os planetas que estão ao redor do núcleo que seria o Sol, tá? Então fechamos nesse momento o modelo atômico de Rutherford. Só que a gente podemos ainda aprofundar mais um pouquinho, falando um pouquinho da visão moderna da estrutura atômica. A estrutura atômica que a gente conhece hoje em dia, ela é bastante parecida, pelo menos em termos de estrutura, bastante parecida com o que Rutherford tinha proposto. Você tem um núcleo central, que dentro desse núcleo tem partículas positivas e neutras, que são os prótons e os nêutrons, e ao redor do núcleo você tem os elétrons espalhados. Então as ideias de Rutherford, as ideias de Rutherford tiveram contribuição também importante para o modelo, para o jeito que a gente conhece o átomo atualmente, ou seja, para a nossa visão de átomo, certo? E aqui nessa tabelinha você tem a massa das partículas elementares que compõem o átomo, né? Você vai lá e compara a ordem de grandeza dos prótons, do nêutron em relação aos elétrons, você vai perceber uma diferença aqui, olhando para as potências. Percebe que quando soma prótons e nêutrons e compara com elétrons, você percebe que a massa realmente está concentrada no núcleo, onde tem prótons e nêutrons. Aqui você tem a parte das cargas, né? Carga elementar do elétron, carga elementar do próton, que é igual ao do elétron, só que muda o sinal, e a carga do nêutron. E aqui, no caso, a carga incólume. E aqui a gente tem as unidades de carga, certo? As cargas unitárias, como elétron menos 1, próton mais 1 e nêutron 0, tá? Então essa é a visão moderna da estrutura atômica que a gente tem hoje. Elétrons e aqui no centro temos o núcleo, constituído de prótons e nêutrons. Então até essa ideia de Rutherford, a gente já tem uma característica bem interessante para o átomo, que ele já tem as partículas, ou seja, ele não é mais indivisível como se pensava anteriormente, certo? Tem partes positivas, partes negativas. Então, essas foram as contribuições do modelo atômico de Rutherford, tá? Aqui nesse vídeo já vou aproveitar e já vou deixar alguns recadinhos, tá? Espero que o vídeo não fique muito longo. Seguinte, tá marcado para sexta-feira o nosso encontro síncrono, tá? Eu vou estar postando no Google Sala de Aula o endereço certinho do Google Meet. Eu vou estar postando também uma planilha para que vocês coloquem o e-mail de vocês e aí eu consiga colocar todos vocês na reunião para não precisar ficar colocando permissão para cada um. Já faço um convite para todos vocês. Outro recado... eu vou estar postando assim, o endereço da reunião, do encontro, já tem o horário lá nas planilhas lá do ensino remoto, eu vou estar postando também no convite para todo mundo não se perder. E nesse encontro vai ser para tirar algumas dúvidas, vai ser para tirar dúvidas e para falar sobre as críticas ao modelo de Rutherford, tá? De acordo com as aulas, com o que vocês vão ler também, que eu espero que vocês estejam lendo aí os capítulos de estrutura atômica aí dos livros que eu indiquei, ou de qualquer livro particular que você queira ler. E aí, no nosso encontro, vai ser justamente para a gente discutir as falhas do modelo de Rutherford. Então, eu vou só falar alguma coisinha e vocês que vão discutir, a gente vai debater, tá? Então, o nosso encontro síncrono vai ser para isso. Falar das falhas do modelo de Rutherford, porque até agora eu falei só das qualidades, modelo bonito e tal, só que vocês vão me falar sobre as falhas, tá? E, no mais, é isso. Forte abraço e até mais.